Olá, pessoas, bem-vindo aí à Geografia 3, módulo 2, né? Este módulo vai falar da urbanização mundial. Professor Átila na área aí. Vamos começar com a unidade 1, né? Cujo tema é a urbanização nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, urbanização e metropolização. Primeiro, pessoas, a gente tem que definir o que é urbanização, né? Na sua cidade, você que está me assistindo de qualquer lugar do Brasil ou quem sabe do mundo, tem problema social, tem problema urbano, tem problema de moradia, de transporte, de coleta de lixo? Como é que está a política pública da sua cidade, do seu município, do seu bairro, né, dos seus vereadores, dos seus governadores, para a sua localidade? Será que é uma política boa que atenda às necessidades ou será que é uma cidade esquecida? Vamos ver agora aqui como chegar a esse nível, né? Quais são as possíveis soluções para os problemas urbanos e, primeiramente, alguns conceitos, né, para entendermos como funcionam as políticas públicas para as cidades em termos de urbanização e metropolização. Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoas, que as cidades, elas são uma construção histórica, ou seja, elas existem desde tempos remotos. Vocês podem perceber no quadro ao lado aqui que em 1900 nós éramos, vivendo nas cidades, né, população urbana, 220 milhões de pessoas. 220 milhões de pessoas viviam nas cidades em 1900. 100 anos depois, em 2000, a população urbana já era superior a 2 bilhões e 840 milhões. Estima-se que até 2030, 5 bilhões de pessoas vivam nas cidades, né? Isso dá um total aí de aproximadamente, em 2030, 70% da população mundial sendo urbana, vivendo nas cidades, né? As cidades, pessoas, elas vão surgir a partir da sedentarização dos povos, né? Quando os primeiros hominídeos começam a praticar agricultura, começam a produzir excedentes e aí não precisam mais ficar migrando, né? Não precisam mais ser nômades, né? Então, a cidade, ela tem a ver com a ocupação do espaço geográfico e as transformações que essa ocupação pode gerar nesse espaço. Então, toda cidade, ela tem como uma constituição comum o uso do espaço e a transformação desse espaço. Agora, como ocorre essa ocupação e como ocorre essa transformação é o que vai ser o diferencial de cada cidade, né? Vai ter cidade que vai se desenvolver a partir de rio, vai ter cidade que vai se desenvolver em montanha, vai ter cidade que vai se desenvolver em áreas desérticas, mas com um grande investimento de capital para que haja um bem-estar e um conforto populacional, e por aí vai. Cada cidade vai ter a sua ocupação e a sua ideia de transformar e usar o espaço geográfico, né? Estima-se que as primeiras cidades surgiram entre 6 e 8 mil anos atrás, né? Mais ou menos ali 6 a 7 ou até 8 mil anos antes de Cristo. Onde, professor? Onde surgiram as primeiras cidades? Está aqui, ó, região do Iraque, conhecido como a Mesopotâmia, e também a região egípcia, né? As primeiras cidades, ali, a civilização egípcia, etc. Estima-se que havia algumas aglomerações urbanas em alguns países asiáticos, como a China e a Índia, mas as primeiras cidades fortificadas que se tem registro histórico estão nessa região, principalmente ali na região da Mesopotâmia, a terra entre os rios Tigre e o rio Eufrates. O Jacques Lévy, um geógrafo francês, vai dizer que uma cidade é uma combinação entre concentração, densidade e diversidade de pessoas, atividades e recursos, né? Então, é essa palavra aqui, ó, que vai marcar o que é uma cidade. É a diversidade, a pluralidade, é a multicidade, né? São várias cidades dentro de uma cidade, né? A gente pode perceber isso. Isso pode ser bom e pode ser ruim, né? Porque podem haver grandes benefícios que atendam a toda a população e a todos os gostos, e pode haver grandes contrastes sociais, que a gente vai ver ao longo dessa aula. Então, várias cidades, ao longo da sua existência, ao longo do seu uso, de ocupação do espaço, vão superar as adversidades geográficas, né? Que a gente falou agora. Vão ter cidades que vão surgir no alto de montanhas, né, como algumas aqui da América do Sul, no período das sociedades pré-colombianas. Vão ter cidades que vão surgir a partir de rios, né, as sociedades fluviais.
como lá no Egito, a partir do Rio Nilo, aqui no Brasil, lá na região do Amazonas, né, a partir do Rio Amazonas. Vão ter cidades que vão surgir em áreas desérticas, né, como as cidades do Oriente Médio, Abu Dhabi, né, nos Emirados Árabes Unidos, e assim sucessivamente, tá? Quem vai dar o conceito de cidade, chamada polis, vão ser os gregos, né, com o conceito de democracia, onde todos os cidadãos devem opinar nas políticas públicas da cidade. Apesar de que o conceito de cidadão para os gregos era algo bem restrito, né, que vocês podem pesquisar depois. Mas hoje a gente tomou esse conceito para nós. Então, a democracia é algo presente também em outras civilizações, né? Principalmente a nossa, hoje com as eleições, né? A gente opina nas políticas públicas, escolhendo quem a gente quer colocar dentro do Estado, né? Os vereadores, governadores, presidente, deputados, senadores e por aí vai. Ok? Hoje, né, atualmente, as cidades, elas usam o comércio como a principal atividade. Então, o comércio ele vai ser a principal atividade praticada na maioria das cidades. Vão ter cidades agrícolas, cidades mineradoras, né, que não vão praticar o comércio, mas a maioria das cidades no mundo hoje são cidades que usam comércio, né, como forma de desenvolvimento urbano. E isso tem a ver com o processo histórico também, né, pessoas? As cidades, elas vão surgir a partir de laços comerciais, né? As cidades renascentistas, na Itália, né, em outros países europeus, as grandes navegações, né, vão promover cidades litorâneas nos portos, a própria Revolução Industrial, que vai transformar o modo de produção de manufatura para uma produção industrial em larga escala e em série, né? Então, você tem que ter cidades para vender esses produtos produzidos na Revolução Industrial. Então, o surgimento e o desenvolvimento de cidades pode estar associado à expansão industrial e à gradativa construção de um mercado de consumo, né? Então, as cidades, elas surgem como forma de reunir pessoas em prol de um consumo, em prol de um objetivo, em prol de uma transformação do espaço geográfico. Primeiro país aí a ter mais de 50% da população vivendo nas cidades, a Inglaterra, né? Até porque a Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, foi o primeiro país a se industrializar. Seria óbvio que se fosse o primeiro país a ter mais de 50% da população vivendo em área urbana, né? Até porque durante a primeira Revolução Industrial surgiram as indústrias e ao lado dessas indústrias ou ao redor surgiram também os aglomerados urbanos ou as cidades, né? Então, nesse momento de primeira Revolução Industrial, nós temos a indústria chamando a cidade. Outros países europeus, como França, Alemanha, Bélgica e Holanda, também alcançaram essa taxa no início do século XX. Lembrando que a Inglaterra vai alcançar essa taxa aqui ainda no século XIX, né? Esses outros países, França, Alemanha, Bélgica e Holanda, vão alcançar essa taxa no início do século XX. O Brasil só vai alcançar essa taxa em meados de 1950. Era uma vida, pessoas, extremamente sofrida, né? A vida nas grandes cidades europeias, lá no início do século XIX, continuação do século XIX e início do século XX. Por que que era sofrida, professor? Revolução Industrial, né? Uma intensa exploração do trabalho, os operários vivendo em moradias precárias, além de graves problemas de saneamento básico, né? Os esgotos eram jogados a céu aberto, não tinha uma política definida para o planejamento dessas cidades. Acompanhe esse trecho aqui, ó. Em outros continentes, países como os Estados Unidos, Canadá, Japão, alcançaram população urbana superior à rural na primeira metade do século XX. Países da América Latina atingiram essa marca somente na segunda metade do século XX, de 1950 em diante, período da história da humanidade em que a urbanização mais se acelerou e a população mundial se tornou majoritariamente urbana. Então, a partir de 1950, com esse consumo, com esse modelo de produção industrial, com esse uso do espaço geográfico, uso e transformação desse espaço, a partir de 1950, a gente observa, né, uma maior população vivendo nas cidades do que nas zonas rurais, né? Então, há majoritariamente mais população vivendo nas cidades do que população vivendo nas zonas rurais.
Observa este mapa aqui, ó. Em 1950, as cidades com mais de 10 milhões de pessoas eram apenas duas, Nova York e Tóquio. Em 2014, já haviam várias cidades com mais de 10 milhões de pessoas. E a este aglomerado urbano de mais de 10 milhões de pessoas, a gente chama de megacidade. Uma megacidade é uma cidade que tem mais de 10 milhões de pessoas. É um critério exclusivamente quantitativo, numérico, certo? A partir do momento em que a população começa a se aglomerar em áreas urbanas, a gente vai ter processos distintos, tanto econômicos quanto sociais, e acentua aí o êxodo rural. É isso que é a urbanização, pessoas, quando as zonas urbanas crescem mais que as zonas rurais. E como que isso acontece? Com o êxodo rural. Pessoas saem do campo e vão para a cidade. Aí a gente tem o processo de urbanização, de surgimento e planejamento das cidades. Em muitos casos, não muito planejadas, né? Mas, e aí, vários problemas sociais devem ser enfrentados ao longo da história dessa cidade, se não forem resolvidos a médio e longo prazo. Outro conceito aqui para a gente entender é o conceito de metrópole. O que é uma metrópole? É uma cidade grande que influencia outras cidades ao seu redor, né? Então, para ser uma metrópole, tem que ser uma cidade consolidada com vários serviços hospitalares, educacionais, de transporte, etc., e que esse serviço consiga atender as cidades ao seu redor. Isso é uma metrópole. Cidades que são abastecidas ou influenciadas por essa cidade correspondem à região metropolitana, ok? Outro conceito aqui é o conceito de conurbação. O que é conurbação, professor? Quando uma cidade se encontra com a cidade vizinha, né? Nas construções e etc., né? Então, chega um momento que não dá para você distinguir qual é a cidade A, qual é a cidade B. A área conurbada, né? As cidades que se conurbam, que se juntam a partir do seu desenvolvimento e da ocupação do espaço geográfico. E também o último conceito aqui, cidades globais. São cidades que influenciam todo o globo. E não confunda cidade global com megacidade. Uma cidade pode ser uma cidade global, mas não necessariamente é uma megacidade, né? Existem cidades aí com menos de 10 milhões de pessoas, como Londres, que são cidades globais, mas não são megacidades. As metrópoles possuem diferentes graus de influência, né? Você pode ter uma metrópole regional, que influencia apenas a região de um país. Você pode ter uma, como Goiânia, Cuiabá e etc. Você pode ter uma metrópole nacional, que influencia toda a nação, o país todo, como Brasília. Ou você pode ter as metrópoles consideradas globais, né? As cidades globais. Metrópoles que exercem influência em escala global, como São Paulo, Nova York, Londres, Tóquio e por aí vai. Observe esse gráfico aí, a população urbana, né, em valores absolutos, vivendo desde 1950 até a projeção de 2050, né? Então, nas regiões menos desenvolvidas, vocês podem perceber que há maior população urbana. Em 2025, 995 milhões de pessoas estarão nas áreas urbanas em regiões mais desenvolvidas. Nas regiões menos desenvolvidas, esse número vai ultrapassar os 3 bilhões de habitantes. Ou seja, em países menos desenvolvidos, você tem uma população majoritariamente urbana. E por que isso acontece, né? Por que os índices são tão diferentes em alguns continentes, em algumas áreas do globo? Por conta disso aqui, pessoas, principalmente isso aqui, ó, a história, o processo histórico, né? O processo de ocupação dos aglomerados urbanos, processo econômico e processo político. Primeiro, que os países desenvolvidos tiveram as suas transformações devido às primeiras revoluções industriais e essas transformações tiveram um elemento chave, que foi a urbanização. Então, esses países que se urbanizaram com a primeira e a segunda revolução industrial, ainda no século XIX, passaram pelos problemas que os países em desenvolvimento estão passando hoje muito mais cedo, né, lá atrás, e souberam como administrar isso, né, quando a população ainda não era tão grande, ainda dava para controlar, né? Você tem muito país hoje que tem várias megacidades, vários problemas urbanos, e desses problemas não podem ser resolvidos porque tem muita gente. Como é que você vai deslocar uma população inteira de uma área de ocupação irregular, por exemplo?
Mudanças na forma de produção. Trabalhadores foram para as cidades em busca de emprego nas fábricas. Cresciam atividades e negócios urbanos, entre eles o mercado de bens de consumo. Então, o comércio, que a gente está falando aqui, o comércio foi fundamental para que essa cidade começasse a se desenvolver e começasse a criar uma ocupação do espaço, favorecendo esses mercados. Metrópoles de países envolvidos atualmente têm bons equipamentos e serviços urbanos. Não significa que não tenha problemas, tem problemas, mas em menor quantidade do que de países em desenvolvimento. Hoje, África e parte da América Latina, além da América Central, ainda estão em marcha os deslocamentos campo-cidade, né? O êxodo rural ainda é presente nessas três partes do mundo, coisa que, obviamente, não acontece em países desenvolvidos, como Estados Unidos, parte da Europa e parte da Ásia. Se acontece, é um número muito menor. Para a gente finalizar essa leitura, é importante ressaltar, conforme dados do Fundo da População das Nações Unidas, o NFPA em inglês, que a partir de 2008, mais da metade da população humana passou a viver em cidades, a maioria em núcleos com menos de 500 mil habitantes. A estimativa da ONU, né, a Organização das Nações Unidas, é que para 2050, 70% da população vive em cidades. Pode-se dizer, portanto, que essas sociedades contemporâneas produziram um ser urbano, né? Antes a gente tinha um ser rural, nossos avós, bisavós, etc., eram pessoas extremamente rurais. Hoje, nós somos seres urbanos, seres que vivem majoritariamente nas grandes cidades. Se isso é bom ou ruim, cabe a você refletir. Valeu!